Em 20 de dezembro de 2021, nas profundezas da Amazônia, o pescador brasileiro Anderson Guedes registrou algo inesperado. Dono de um canal no YouTube dedicado à pesca esportiva, expedições de caiaque e encontros intensos com os predadores dos rios, Anderson sempre buscou capturar a força da natureza em seu estado mais puro. Famoso por perseguir gigantes em águas, Anderson não registra apenas a luta com o peixe. Ele mostra a essência da selva, viva, selvagem, magnífica e, às vezes, assustadora. O primeiro ataque veio como uma explosão sob o caiaque. A água se abriu em um turbilhão, revelando a fera, o temido trairão. Pegou! Nossa, pegou e pegou bonito! Pegou e pegou bonito, rapaz! Eu vi ela no visual. Nossa, tá girando o caiaque! Tá girando o caiaque! Nossa senhora! Caramba! Nossa! Nossa, Andrei! Que monstra! Vem cá, garota, peraí. Vamos te levar pra praia. Vai! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Cadê ela? Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Ela comeu a isca inteira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa, eu vou ter que... Vem cá, garota! Vem cá, garota! Sai daí de baixo, não pro pau, não! Arrebentou! Nossa, arrebentou a linha, velho! Arrebentou a linha, ela comeu a isca todinha. Ofegantes, os homens mal conseguiam respirar enquanto o equipamento cedia sob o esforço extremo. Durante horas, o mesmo ciclo se repetiu. Fisgar, resistir, perder. O cansaço pesava, mas a adrenalina os mantinha em movimento. Até que, ao encostarem na margem para descansar, se depararam com algo muito mais assustador do que linhas rompidas e peixes perdidos. Que é isso daqui? Rapaz... Pedaço de bicho morto. Olha, pedaço mesmo, cara. Pedaço de bicho, foi bem uma onça que comeu, cara, olha. Cara, e o bicho era grande. É, olha só, cara, as marcas dos dentes da onça aqui, ó. Ó os furos, velho. Caramba, mas que bicho será que era esse que ela comeu? E era grande, cara. Era grande, parece um macaco, cara, ó. Parece que aqui são as pernas, ali eram os outros dois braços e a cabeça. Foi bem uma onça que pegou. Entre os galhos encontraram uma carcaça dilacerada, a pele rasgada e a carne marcada por profundos ferimentos perfurados. Anderson tinha certeza que era ataque de onça. As marcas batiam, dizia ele, mas os ferimentos eram grandes demais, selvagens de um jeito que causava inquietação. A luta com o trairão terminou em linhas arrebentadas e mãos vazias, mas o verdadeiro mistério ficou ali, às margens do rio. Em um lugar onde a beleza esconde a brutalidade, uma pergunta persiste. Teria sido mesmo obra de uma onça, ou a câmera de Anderson capturou sinais de algo muito mais antigo que ainda espreita na selva? Um homem estava pescando em um lago na Flórida, Estados Unidos. O que era para ser um dia tranquilo acabou mudando de repente. Sem aviso, uma discussão acalorada começou, transformando a calmaria do local em tensão e confusão. Oh, really? Oh, bastard. Hey, what is wrong with you? I like people who follow the goddamn rules. That's what's wrong. Call the cops. We pay these. I'm going to. And go down to the... Uma mulher se aproximou de um homem, furiosa porque ele estava pescando em um terreno que ela dizia ser propriedade restrita. Sem aviso, ela tentou empurrá-lo na água. O homem mal se moveu, mantendo a calma enquanto o encontro estranho se desenrolava em poucos segundos. Felizmente, ninguém se feriu, mas fica a pergunta: como você reagiria se alguém viesse contra você dessa forma? Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Alex é um criador de conteúdo conhecido por seus vídeos de pesca tranquila, águas serenas, momentos relaxantes e, de vez em quando, uma grande captura. Seu canal é todo sobre desconectar e aproveitar a natureza, mas, em uma de suas recentes aventuras, as coisas não saíram exatamente como planejado. Alright, boys and girls. First thing I'm gonna do is go talk to this guy right up here in this kayak and see if it's this guy's rod, and then we're gonna focus on catching fish. Water's like 2 foot down. It's chilly.
this is a up mess right here. Stay pinned, buddy. He's in. Woo! Anyway, what was I saying? I don't even know. We got a fish in the boat. Whew. There's one. O dia começou como qualquer outro no rio. Ele e um amigo estavam de caiaque, aproveitando a solidão e lançando as linhas na esperança de capturar algo impressionante. Após algumas horas na água, com alguns peixes já fisgados e o sol começando a se pôr, decidiram voltar para a rampa de embarque. Ao se aproximarem do cais, algo inesperado chamou a atenção. Um homem estava próximo à beira da água, deitado bem na rampa. Assim que percebeu a presença deles, o homem levantou-se rapidamente e começou a agir de forma estranha. Alex imediatamente sentiu que algo não estava certo. How you doing, bud? No, I'm good, man. I'll ease her up in here. I always got a gun on me. I ain't gonna shoot you. I ain't gonna shoot you. You don't give me any reason to, I ain't gonna do it. That's what I've heard. Apesar da cena estranha, aquela rampa era a única saída, então eles se aproximaram com cautela. O homem começou a desabafar de forma confusa, fazendo comentários preocupantes sobre armas e morte. Seu comportamento rapidamente se intensificou. Mesmo com Alex e o amigo tentando manter uma distância segura, ele se aproximava cada vez mais, falando sobre querer morrer e fazendo ameaças vagas. Em determinado momento chegou a sugerir que poderia machucá-los. I wish dogs would treat you like, you know, shitty like you do. Ficou claro que não se tratava apenas de alguém tendo um dia ruim. Era uma situação instável e potencialmente perigosa. Reconhecendo o risco, eles decidiram acionar as autoridades. I won't call 911. Yeah. Yeah, I just wanted to report a guy. I'm at Holston River Park. He seems to be high, and he's threatening to kill himself and threatening to kill others and walking around down here on the boat ramp making a bunch of crazy noises and stuff. And waiting on my wife to show up so that we can go get my car because I did a river float. And already had to tell him to back away several times, and he's saying he wants to kill himself and stuff. We pulled up to the boat ramp where we were going to pull out and to meet Bethany so that we could get the kayaks loaded up. And there was a dude laying on the boat ramp high as a kite. And I don't know how much of it that I got on camera, if any of it at all. I know I got the call to the cops on camera, but the dude was threatening to kill himself, threatening to kill us, you know, just threatening to harm himself. And then he ended up getting in the water and just wasn't a good situation. You know, he was high on something, obviously. He was obviously putting himself in danger. Didn't want him to put me in danger or put me in a bad situation. So I ended up giving the cops a call, and they have showed up. I'm heading back that way actually right now to load the kayaks up. And Jacob said that the cops have showed up and that the guy jumped in the water and is now like running from them in the water, swimming away from them, and is like floating down the river because the current is so strong. I mean, there's, you know, 3-4 miles an hour current. And so this dude's high and he's in the water and he is floating away. So I don't know. I'm going to get back down here. I'm going to load up my kayaks and just get out. Quando os policiais chegaram, o homem fugiu, não a pé, mas mergulhando no rio e deixando a correnteza levá-lo embora. O que torna situações assim especialmente imprevisíveis é o estado mental da pessoa envolvida. Alguém que parece estar alterado e começa a falar sobre armas ou morte já não está em um quadro racional. Essa imprevisibilidade pode se tornar perigosa em um instante. Manter distância, permanecer calmo e acionar as autoridades foi a decisão correta. Fica a pergunta: e se eles não tivessem chegado a tempo? Ou pior, e se o homem estivesse realmente armado? Momentos como esse nos lembram de como um dia tranquilo ao ar livre pode rapidamente se transformar em algo muito mais sério.
Nas profundezas da selva do Alasca, um grupo de pescadores lançava suas linhas silenciosamente no rio, sem perceber que algo muito maior se aproximava pelo mato próximo. Holy crap. Holy crap. Hey! Hey! Hey, bear! Hey! Hey! Hey, bear! Hey! Hey! Hey, bear, get! Hey! Hey! Get! Hey! Get! Bear! Hey! Hey! Bear! Shit. All right, that fucking bear just stole my bag. Hey, bear! Hey! Shit. Hey! Should I throw a fucking rock at him? Hey! Hey, bear, get! Yeah. Oh my god. So, a bear just ate my freaking fishing bag. De repente, um enorme urso pardo surgiu. Ele se aproximou da beira do rio, devorando salmões a poucos metros dos pescadores. A tensão aumentou rapidamente quando o urso chegou perto dos equipamentos. Um dos homens tentou gritar para afugentá-lo, mas não adiantou. O urso pegou uma bolsa de pesca e saiu. Ainda mais preocupante, perceberam que poderia ser um filhote, o que significava que a mãe poderia estar por perto. Felizmente, após um breve impasse, o urso desapareceu de volta entre as árvores. A história gira em torno de Mark Wilkins, um conhecido youtuber e criador do canal Northeast Georgia Kayak Fishing. Há mais de 6 anos, seu canal era um refúgio tranquilo na internet, convidando o público a acompanhá-lo por rios e lagos, encontrando paz e alegria no ritmo calmo da pesca de caiaque. Para Mark, nunca foi apenas sobre o peixe, era sobre reconectar-se com a natureza e escapar da rotina. Mas em 13 de dezembro de 2024, o que começou como um dia sereno na água se transformou em algo muito mais perturbador, algo que ele jamais esqueceria. Naquela manhã, uma névoa fria cobria a superfície do Lago Emory, especialmente no canal estreito do rio Little Tennessee. O lago ainda estava envolto em neblina, e o silêncio só era quebrado pelo som suave da água batendo no caiaque. Mark havia convidado seu velho amigo John para acompanhá-lo naquela pescaria. Com o equipamento devidamente preso e as GoPros gravando, os dois partiram esperando mais um dia tranquilo. O lago era um território familiar, o que tornava a experiência ainda mais confortável no início. Por horas eles seguiram pelas curvas do rio, lançando as linhas, trocando histórias e aproveitando a paz do lugar. Então tudo mudou. Enquanto remavam por um trecho mais isolado, os dois notaram algo flutuando próximo à margem da água. Human beings? Copy that. Say again? Copy. I think we got a dead body here. Yep, we do. A dead body. Oh my god, a dead body. I found a dead body. Oh my god, a dead body. I gotta call the police. It's right there. God, a dead body. Call 911. I don't want to sit here and poke at it and shit. 911. I am fishing on Lake Emery and I have come across a dead body. I am put in at the boat ramp and I was going down towards the discharge, the water station discharge, and I'm kind of in between the discharge and the boat ramp, heading down towards the dam. Okay. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. I'm trying to pinpoint your location here. I mean, it could, I mean, it looks like a dead body. I mean, there's a hand sticking up, there's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. So, What was your name, sir? my name is Mark Wilkins. It looks like it's been here for 5051 or 5005 your phone number. yes, sir. John, go up there and look at that and tell me what you think. Yeah. Are you just waiting or?
No, I'm in my boat. Oh my God, dear Lord, please rest that person's soul. I mean, I saw that hand sticking up and I was just like, is that some kind of Halloween, like, spooky yard thing that ended up in here? Right. Because it is small. But I looked at the face, dude. It's definitely a person. Hey, and there's shoes at the boat ramp, dude. There's just a pair of, like, little Crocs, not like a girl-sized Crocs just sitting there at the boat ramp. Weird. What's the report of a girl missing? Yeah, it was like a young, it's hard to tell by that face. It was like a young girl. But there's no way that would decay in that fast. I mean, I don't know how long they said she was missing in that little thing, but... This looks like it's been there a minute. Yeah. Guys, thank you. I'll call you if I need anything. Okay. All right. Hey, don't forget to check that boat ramp, dude. Those little pairs of shoes. We got somebody. Oh, that's creepy as hell, dude. Não demorou para que eles percebessem que não se tratava de entulho, era um corpo. O clima tranquilo do dia evaporou instantaneamente. Chocado e abalado, Mark ligou para os serviços de emergência, descrevendo a cena em detalhes, mencionando uma mão visível e um rosto em avançado estado de decomposição. Embora inicialmente estivesse incerto se poderia ser algum tipo de adereço de Halloween ou uma brincadeira, uma observação mais próxima revelou a verdade. Era real. Enquanto aguardavam a chegada das autoridades, Mark e John permaneceram por perto. Eles também notaram um pequeno par de sapatos, aparentemente Crocs femininos, deixados perto da rampa de barcos mais cedo naquele dia. Um detalhe que agora parecia profundamente inquietante. As forças de segurança chegaram rapidamente e começaram a isolar a área. O corpo flutuante foi confirmado como sendo de uma jovem garota. Sua identidade, a causa da morte e como ela terminou naquela seção do rio permaneciam desconhecidas no momento. Os sapatos encontrados próximos eram considerados dela, embora não estivesse claro há quanto tempo haviam sido deixados ali. Mais tarde, Mark publicou as imagens daquele dia em seu canal. O que começou como apenas mais uma pescaria de caiaque se transformou em algo muito mais sério. Os espectadores inundaram os comentários com mensagens de apoio, expressando tristeza pela garota e elogiando Mark e John por manterem a compostura e tomarem a atitude correta. Nas semanas seguintes, Mark teve dificuldade em retornar à água. O lago, que antes era um santuário, agora carregava memórias mais sombrias. Embora ele continuasse postando vídeos, os inscritos antigos notaram uma mudança no tom, uma certa tristeza na voz e nas expressões. Com poucos detalhes disponíveis, alguns espectadores especularam que a menina poderia ter escorregado e se afogado, ou talvez estivesse desaparecida há dias, antes de ser levada rio abaixo. Outros se perguntaram se os sapatos foram deixados de propósito, seja como um sinal de desespero ou talvez colocados intencionalmente. Sem confirmação das autoridades, as teorias variavam entre um trágico acidente e possível ato criminoso. Teria sido apenas um acidente devastador em um cenário pacífico, ou a localização isolada e pistas estranhas, como os sapatos abandonados, indicavam algo muito mais sinistro. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquele dia no Lago Emory. Em um rio transbordado na Indonésia, em fevereiro de 2025, Amran Tumbit, criador do canal que documenta pesca e culinária selvagem, partia para sua primeira viagem após meses afastado. Seus vídeos costumam ser simples, pescar peixes locais e preparar refeições à beira d'água, mas dessa vez com uma vara nova em mãos e o rio ainda em época de cheia, o que deveria ser uma pescaria comum, logo se tornaria algo muito mais inquietante. Allahu Akbar, ya Allah, udah sempat lari saya Pak. Bismillah. Allahu Akbar. Hanya di bawah. Habis barang. Ini posisi saya. Ini posisi saya terjepit ini. Ya Allah. A
A margem do rio cedeu e uma árvore enorme desabou sem aviso. O tronco atingiu a água com força, prendendo o barco contra a correnteza. O rio girava violentamente. Não havia tempo para reagir. Suas varas, câmeras e celulares foram levados pela água. Até mesmo sua bolsa de mantimentos, onde guardava objetos de valor, desapareceu sob a superfície. Ele se agarrou ao que pôde, enquanto a força do rio ameaçava arrastar tudo para o fundo. Em meio ao caos, uma única bolsa emergiu. Amran conseguiu alcançá-la rapidamente. Dentro dela estavam um kit de orações, uma muda de roupa, uma lanterna e uma pequena lata de combustível. Quase todo o resto havia se perdido. Por quase 1 hora, ele lutou preso na correnteza, incapaz de libertar o barco. Arusnya deras, jadi terjepit dengan arus. Nah, terus di bagian belakangnya itu sepertinya pas kena kayu. Saya rasakan mesin gerintingnya masih ada, cuman nggak bisa keluar. Alhamdulillah akhirnya ada orang. Cuma nggak tahu ini bisa nggak kami berdua mengeluarkan ini. Oke kawan-kawannya, jadi ini nggak bisa saya sambil video karena agak susah medannya ini. Alhamdulillah kawan-kawan. Alhamdulillah akhirnya sampannya bisa kita naikkan. Alhamdulillah dibantu sama ini. Ada kawan kita ini si Nasib, isinya habis semua pak. Yang tersisa itu ini bensin. Alhamdulillah mesinnya nggak ikut ini tenggelam, nanti masih bisa kita perbaiki, kita servis. Cuma yang lainnya habis, alat-alat pancing berserta alat-alat kamera tuh habis semua. HP 1, tas pinggang, isinya banyak macam di dalamnya habis. Oke, alhamdulillah berkat bantuan teman tadi itu nasib, jadi perahu ini alhamdulillah jadi nggak semua hilang, masih ada yang tersisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini yang tersisa itu tas tadi tuh ngapung, sempat saya tangkap, ya kan? Exausto, Amran segurava-se firme no barco danificado, lutando contra a correnteza. De repente, um amigo apareceu na margem com uma corda, ajudando-o a se equilibrar e a manter o barco flutuando seguro. Com esforço e orientação, ele conseguiu ficar em cima do barco até a água acalmar, respirando fundo e percebendo que estava vivo. Naquele dia, aprendeu que o preparo e a ajuda de um amigo podem fazer toda a diferença na natureza. O canal da Sky Life, conhecido por suas aventuras de pesca tranquilas, mas emocionantes. Neste vídeo em particular, tudo começou normalmente. O plano era pescar em um rio represado em vários pontos, um lugar com diversas espécies de peixes e inúmeros recantos escondidos para explorar. A river that's been dammed up in a bunch of different areas. There are so many different spots to fish under here. I'm gonna try to wade all the way out as far as I can that way and catch every single species of fish under here that I can. This is the Oswego River, and I'm gonna fall face first in the Oswego River in a second. But I'm gonna trek it across these slippery, algae-filled rocks. The Oswego River has bass of all sorts: bowfin, gar, muskie, catfish, walleye. Already, you see there's a giant smallmouth at my feet there. I'd imagine most people would fish this spot, stay to the bank. It's a little bit treacherous to wade out here. I'm already stepping on fishing line. Because coming out here can be slightly intimidating, especially when you're below a dam. There's all these signs around saying that the river will rise super quick after they sound the alarm 3 times. So we're hoping not to hear any alarm sounds today. And I'm hoping that there's a way to get all the way over there and it doesn't get too deep. I think I should be able to pull it off. To start off fishing, I have an Easy Shiner Kitech tied on. Just looks like a bait fish that's floating down the stream. That's really all you need to fish a lot of these spots. Just imitate a bait fish. You'll catch 90% of the fish. First bite's gonna tell us a lot. I'd imagine it's gonna be a smallmouth. I've already seen a ton of them. Pretty soon I'm gonna start fishing for fish that probably haven't been fished for in a long time. Any of the fish. Desde o início, o pescador avançou para territórios mais profundos, atravessando pedras escorregadias cobertas de algas e lançando a linha em direção ao centro do rio. O objetivo era capturar uma variedade de espécies, e ele conseguiu, incluindo axigãs e robalos pequenos. Mas ao se aproximar da represa, as coisas começaram a tomar outro rumo. Fish on. That's one that actually bit, I'm pretty sure. Not big. Not big at all. But actually another bass. Not a bad one. Ooh, he's coming right at me. Oh my god. Wow, look at this. This looks like a spotted bass. I'm just waiting for that mystery bite from a true giant. Oh, uh-oh.
I gotta go. Oh, I got 2 more sirens. Uh-oh. I'm almost back. I should be okay. I got one more. I got one more siren. Holy, these rocks are so slippery. I gotta calm down. I gotta keep my breath stable. The water might be coming out of those releases right there. Oh, come on. Hopefully she falls slower. Where's the water gonna come from? If it's not coming out of there, I'm staying fishing. I'm gonna keep casting for a second. Oh, wow. That just scared the absolute shitters out of me. Where's the water coming from? I think they false alarmed me. Can't tell. I just sprinted my ass from all the way over there. I was terrified. I was in the middle of the river over there, and I saw a sign earlier that said, alarm sounds 3 times, the water will raise rapidly. And I'm saying beneath these things, if they open them up, this river will turn into the Niagara. Placas de alerta indicavam que quando o alarme toca 3 vezes, o nível da água pode subir rapidamente. E então aconteceu. As sirenes soaram. Percebendo que estava em um ponto vulnerável, o pescador correu pelas pedras, machucando a perna, mas conseguiu chegar à margem com segurança. Para sua surpresa, o nível da água não havia mudado, possivelmente apenas um teste. Mesmo assim, o medo era real, e ele decidiu continuar pescando, determinado e um pouco imprudente. Ignorar avisos próximos a represas nunca é seguro. A água pode se tornar perigosa em segundos, e até mesmo pescadores experientes podem subestimar a velocidade da mudança. Foi só um teste ou um alerta que ele quase não percebeu? E se fosse real, ele teria conseguido voltar a tempo? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.